devagarzinho a gente vai chegando, né? Tem, tava conversando com a Josi e com o Matheus ali. Melhorar bastante ainda, né? Olá, boa noite. Tudo bem, Humberto? Tudo bem? Deixa eu só esperar o pessoal se abraçar, cumprimentar. Falei que foi tão bom, né, rever todo mundo e rever todo mundo bem. A gente começa, né, o ano com a nossa parte saúde em pauta. É muito bom poder estar aqui presencial e ao mesmo tempo online, né, no formato híbrido, onde que a gente chega no interior, né, não tem um, mas vai chegar o conteúdo da mesma forma. E a gente escolheu, né, um tema hoje que o Luiz, nosso diretor, vai vir aqui apresentar, que está todo mundo querendo conhecer, querendo entender o que a Fundafeng está trazendo, o que a Fundafeng arrumou esse ano. E a gente quer trazer, né, a gente escolheu os profissionais para que vocês possam ouvir e depois a gente possa discutir, vocês fazerem perguntas, tanto quem está presencial como quem estiver online, tá bom? E é muito bom estar aqui com vocês. A gente continua ali no Sempre Saúde, né? Para quem não me conhece, eu sou a Flávia, fico no Sempre, fico nos espaços Sempre Saúde, que são as clínicas. E cada dia mais a gente está crescendo nas clínicas no interior para poder levar para todo mundo o que tem aqui, para qualquer beneficiário nosso. Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou chamar o Luiz para ele fazer a abertura aqui oficial para a gente. Obrigada. Boa noite. Prazer muito grande, gente. Toda vez que eu venho aqui, que essa sala aumenta a quantidade de pessoas, vocês não imaginam a alegria que fica no coração da gente. Porque a Fundafeng, ela não é a diretoria, a Fundafeng não são os médicos, a Fundafeng somos nós. Aí eu digo para todo mundo, antes de ser beneficiário de um plano de saúde, todos nós que contribuímos com ele ajudamos a fundar. Alguns entraram depois, outros entraram para fundar. Não sei se a turma mais veterana lembra quando nós pagávamos tratamentos para colegas, fazíamos vaquinha. E dessa época é que surgiu a ideia de se criar um plano solidário. E o nosso plano é solidário. Então, eu tenho muito orgulho de participar e dou a minha contribuição aqui com muita felicidade, porque eu sei que eu estou gerindo uma coisa que vai servir para os meus filhos, para os meus netos, e que eu quero que seja perene. Bom, dito isso, eu vou dizer para vocês que eu estou aqui porque nós estamos dando o paradigma da nossa saúde. Nossa Fundafeng. O que é o conceito de saúde até pouco tempo atrás? Não vou dizer no mundo, porque no mundo há muito tempo que a Inglaterra implantou essa metodologia de APS, que é Atenção Primária à Saúde. E hoje na Europa inteirinha adota o procedimento. Em alguns países, eu acho que os Estados Unidos é que não adota, mas no Canadá adota. No Canadá, inclusive, é obrigado a passar por um médico de família para você ser atendido no especialista. Obrigado pelo governo, porque a medicina lá ela é pública. No Brasil, a PS, ele vigora, não de uma forma que deveria vigorar, porque no Brasil as coisas não funcionam normalmente, mas o ISS, nossa Previdência, ela trabalha dessa forma. As consultas são agendadas, é tudo trabalhado na metodologia de APS. O nome que eles dão cada lugar vai dar um nome. Mas o processo é esse, é cuidar da família, saber o histórico da família, para prevenir que os filhos e os descendentes sofram os mesmos males. Isso é o APS. A Fundafeng tem muito orgulho em estar mudando. A Fundafeng contratou uma especialista, a doutora Isabela, que é especialista em médico de família. Eu vou me permitir ler o currículo dela, que não é pequeno. A doutora Doris é
da época em que, não vou contar o tempo não, porque fica muito tempo, mas ela é uma médica que todos conhecem, se não conhecem, porque ela é muito competente. Tá? Essa equipe toda é regida pela Flávia, que é a chefe, e a doutora Regina, que responde pelo nosso plano junto à ANS, que é a gerente geral da área da saúde. Então, a doutora Regina, ela tem um currículo que eu brinco com ela. Ela falou, doutora Regina, você tem que contar o currículo. Ela não gosta de contar, não, mas eu fico assim, doutora Regina, conta seu currículo. Porque o currículo dela é um currículo que todo mundo gostaria de ter. E na idade que ela está hoje, ela não é velha, mas ela é bastante experiente, ela está fazendo psiquiatria, especialização em psiquiatria. No momento que você espera que as pessoas se acomodem, e ela está indo buscar mais conhecimento. Essa é a nossa equipe, essa é a equipe que eu tenho muito orgulho de trabalhar com ela. É a equipe que vocês precisam conhecer mais, usufruir do que a gente está oferecendo, porque se a gente fizer isso, a gente vai estar construindo uma coisa que na iniciativa privada é muito comum ouvir. Não existe caro ou barato, existe custo e benefício. Nós precisamos melhorar o benefício, reduzindo os custos. Nós temos que trazer ganho de qualidade de saúde para nós. Tá? Isso eu sei que mudar a cultura não é fácil, é uma coisa que está sendo gestada há algum tempo, mas só agora saiu do papel para a prática. Nós estamos trabalhando arduamente para que isso aconteça. A equipe está muito comprometida. E a principal mudança é tirar o médico da cadeira e colocar o paciente na cadeira. Tudo gira em torno do paciente, tudo gira em torno da família, tudo gira em torno de acompanhar a saúde de todo mundo. E a Fundafem, ela está aqui para isso. As mudanças são bonitas demais de acompanhar e eu quero que vocês estejam presentes, quero que vocês estejam com a gente. Bom, eu vou fazer aqui, eu não quero delongar muito, porque o tempo é da doutora Isabela e da doutora Doris, e eu sei que o tema é tenso, é denso, então vocês vão precisar de um tempo para, inclusive, fazer perguntas. Doutora Isabela Baggio Parisotto, médica com experiência em clínica médica, dermatologia e medicina de família e comunidade há 19 anos. Médica supervisora do programa Mais Médico, em 2013, até o momento. Ela continua médica lá. Médica da Prefeitura Municipal de Magé até 2021, ela morava no Rio. Coordenadora do programa de Hanseníase de Magé. Preceptora do curso de medicina do UFRJ, JF é de Juiz de Fora, eu morei lá, do campus de Magé. Médica de família, nossa, aqui, com muito orgulho, seja bem-vinda, doutora. A doutora Doris, eu vou falar, mas é minha professora, minha mestra, meu guru, clínica médica geriatra pela UFMG e especialista também pela PUC do Rio Grande do Sul. Formada em Medicina da Família e Comunidade pelo primeiro curso do Ministério da Saúde de Brasília. Formada em Medicina Paliativa na Alemanha, na Fundafem há 11 anos. Falei com vocês que não tem pouco tempo que ela está aqui. Ela acompanha a gente há muito tempo. Eu quero dizer para vocês que eu tenho um orgulho muito grande de participar dessa equipe. E vou passar a palavra. Flávio, eu passo para você. Então, doutora Isabela, por favor, doutora Doris. Vai. Aqui, ó. Esse aqui? Boa noite a todos. Boa noite. Prazer. Gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Sim. E a gente vindo trabalhar num assunto que, para nós, quem aqui ainda não reformou sua casa? Quem aqui que ainda não trocou uma cortina, que ainda não reformou um banheiro? Eu acho que todo mundo. Sempre pensando em quê? Em melhorar. Não é? Não é assim? E essa reforma, é claro que ela traz para a gente tem uma previsão, mas uma reforma é uma reforma. A gente compra um azulejo, de repente aquilo ali não combinou com o chão, eu tenho que repensar aquilo. Né? De repente, um pedreiro, um colega, falha com a gente, né? Deixa o serviço no meio do caminho. A gente tem que arrumar outro profissional. E a gente tem que continuar, porque a gente mora ali dentro.
Não é assim que funciona a reforma na vida da gente? Na casa da gente? A Fundafeng é nossa casa. E pensando nisso, né, o que a Fundafeng propôs? Em mudar a lógica de saúde, a lógica de atendimento, implantando a APS, Atenção Primária à Saúde. Como o Luiz já disse, né, isso não é uma novidade, é uma novidade na Fundafeng, mas é uma lógica de saúde usada há muito tempo, mundialmente exitosa, que traz benefícios, porque o foco da saúde, o foco do atendimento não é a doença. A gente deixa de olhar a doença e passa a olhar o indivíduo. Então, quando eu consigo fazer isso, quando eu mudo essa lógica, eu tenho essa inversão de olhar para um atendimento, eu consigo ter uma visão muito mais ampla, muito mais holística e muito mais resolutiva do meu paciente, do beneficiário da Fundafeng. Viu? E quando eu penso que eu tenho uma casinha onde eu moro aqui em Belo Horizonte, eu tenho um sítiozinho ali em Lagoa Santa, ou eu tenho um pai ou uma mãe morando lá em Juiz de Fora, e eu tenho que gerir todos esses meus contatos, essa minha vida, imagina o tanto que isso tem que ser pensado, o tanto que isso tem que ser desenhado, né? Porque se eu estou com um pedreiro lá na minha rocinha, eu tenho que saber o que ele vai fazer essa semana toda, porque eu só posso ir lá no final da semana ou daqui a 15 dias. A Fundafeng tem as unidades no estado, as regionais. E olha que as regionais dos estados, do estado, elas também merecem, porque os beneficiários são pessoas como nós, e foram tanto eles quanto nós aqui que ajudamos a construir uma casinha que está em pé há 37 anos, né? 37 anos. Então, como o Luiz falou muito bem, é uma casinha que ele quer para os netos, quer para os filhos. Nós também queremos, né? Não estou inventando e não estou vendendo nada nem enchendo linguiça, tá, gente? É mais do que a realidade. Porque quem já investiu na Fundafeng, seja por 5, 10, 15, 20, 30 anos, né, sabe que já investiu e tem que manter a casa funcionando e funcionando bem, dando show, tá? Então, a gente vai tentar ver aqui o que é a APS e como é que nós vamos trabalhar sobre isso. Vamos ver o primeiro? E essa proximidade, então eu vou... Ah, abriu ali. Foi? Foi. Vou deixar a Doris. Quando eu fiz o primeiro curso de atenção primária, na época, lá em Brasília, o Ministério da Saúde reuniu os médicos aqui, isso ainda na década de 80. O Brasil já estava pensando em fazer isso. Então, o que se trabalhou foi isso, que a atenção primária é um conceito adotado mundialmente, tá? E que o contato é esse, exatamente o que ela falou. É um nível de um serviço de saúde onde ele fala que a atenção vai cair sobre a pessoa. Então, a primeira coisa que todo mundo tem medo, é, nossa, mas agora eu vou ficar sem aquele meu médico que já me atende há X tempo. Não, gente. Nós vamos coordenar a atenção que cada indivíduo precisa. Porque o que acontece é que você vem aqui, você vai ali, você vai lá. Você sabe de algumas coisas, mas você não consegue, muitas vezes, coordenar toda a medicação que você precisa e todo o cuidado que você precisa. Como um profissional, nas suas várias especialidades, que é como nós temos aqui, né, poderia fazer isso da melhor forma possível. Sim. E o que acontece? Quando a gente tem essa visão de vários especialistas, e não que não seja necessário, mas o que acontece? Quando a gente fragmenta muito o cuidado e não tem essa visão ampla, essa visão holística, no caminho de um especialista, de um profissional para outro, muitas das informações se perdem, se deixam. E muitas das vezes,
Claro que o profissional, sempre pensando em fazer o melhor, muitas vezes a interação de um cuidado com o outro nem sempre é o melhor. Então, qual é a diferença da APS? A APS, ela tem especialistas em pessoas e não em doenças. O tratamento e o êxito clínico que a gente tem é baseado nesse acompanhamento multidisciplinar e nesse acompanhamento integral. Então, assim, se você, por exemplo, vamos dar um exemplo. Um paciente, vamos chamar ele de seu João. O seu João é hipertenso, né? Então, ele sempre vai ao mesmo cardiologista, que olha, vê, trata direitinho. Mas isso fica sempre focado para a hipertensão. A gente só olha a hipertensão e não olha o contexto do seu João, né? A visão diferenciada da APS é o contrário. Primeiro eu vou olhar o seu João, vou saber quem é a família dele, do que ele trabalha, ele está aposentado há quanto tempo, quais são os hábitos dele, o que essa família, quais são os hábitos alimentares, quais são as medicações que ele toma, existe interação, é só hipertensão mesmo? Ah, não, eu descobri que o seu João ele tem uma... Quando a gente olha o todo, eu começo a ver se ele tem problema na tireoide, se ele come bem, se a comida dele está influenciando o tratamento, o êxito na hipertensão. Então, assim, é uma visão muito mais ampla do que só a doença. Entende? Então, assim, o fracionar não vai acontecer aqui. A gente vai unificar isso. Vocês podem ir ao especialista e vão voltar para a gente, para que a gente ajude esse gerenciamento da saúde, ajude esse gerenciamento do cuidado. Tá bom? Isso vai aumentar a resolutividade de cada tratamento, com certeza. Porque senão seria um método ou uma forma de trabalhar que já teria sido abandonada por países de primeiro mundo. Com toda certeza. Certo? Muda aí, por favor. Só um adendo. Quando a gente conhece o nosso paciente, quando a gente conhece cada um de vocês e essa intenção, que a gente tem acesso e conhecimento de cada um de vocês, a gente consegue identificar padrões de comportamento que fazem com que a gente discuta isso em equipe. Então, isso é importante que se fale. Nunca vai ser um atendimento só meu, ou só da Doris, ou só da Marina, que a doutora Marina é psiquiatra, ou só da Daniela, que é ginecologista, ou só da doutora Marilyn, que é cardiologista, e assim vai. Isso vai ser sempre discutido, várias cabeças pensando no seu problema. Entende? Então, a gente identifica esses padrões de comportamento e consegue traçar estratégias para você ter um cuidado melhor e mais amplo, e mais resolutivo, e mais exitoso. Com isso, o que vai acontecer? Vocês... várias pessoas aqui, como nós também, nós temos maior carinho pela nossa cardiologista. Mas ela sozinha dá conta de atender todos? Não dá. Então, às vezes, dentro da minha necessidade, aquela agenda não cabe. Se nós formos trabalhar o problema de uma família através de um grupo e tendo uma discussão entre nós vamos devolver esse carinho e isso para que aquela pessoa não fique dependendo só, unicamente, de um profissional. Nós temos esse carinho pela atenção, que sempre foi, no atendimento, um atendimento holístico, que ela sempre fez muito bem. Extremamente detalhista, não é? Extremamente bondosa, atenciosa. Sempre, com todos. Né? Mas como é que ela conseguiria manter, ou eu conseguiria manter, quantas vezes muitas pessoas aqui querem consulta comigo e já não conseguem dentro daquele horário? Eu estando em contato com a Isabela, estando em contato com a Aline, estando em contato com a equipe, estando em contato com o Sempre, né? Se aquela pessoa precisa do atendimento domiciliar, se aquela pessoa precisa de um atendimento fora daqui, né? Está ali o Mauro que faz o contato com a turma de fora. Esses médicos especialistas de fora, de quem vocês necessitam, né? Eles terão um cuidado de retornar para nós aquilo que foi prescrito lá no consultório deles.
Com isso, a gente consegue dar uma continuidade entre nós e entre aquilo que vem de fora. E vocês não vão ficar com essa agenda de espera tão longa quando a gente está ligada só a um profissional. Entendeu? Nós não estamos desfazendo de ninguém. Nós estamos tentando unificar o problema de um grupo familiar, trabalhar aqui aquilo que pode ser trabalhado aqui, aquilo que não pode ser trabalhado aqui será trabalhado com os especialistas, certo? E haverá um retorno de lá para cá, para que o trabalho, para que vocês acabem ganhando. Com isso é o que a gente chama do que está exposto ali, né? Que a Isabela vai falar em linhas de cuidado. Quando a gente fala em linha de cuidado, em atenção primária, a gente tenta mostrar para vocês que nenhum grupo vai ser desassistido, tá bom? Então, a gente tem já funcionando, né, a linha de cuidado à criança, de atenção à criança, com a puericultura. Além da pediatra, nós temos... Eu sou médica de família, a Aline vai conseguir, então não vai ficar só centrado no pediatra. A gente vai conseguir... A gente faz um tratamento, o que acontece? Qual é um outro diferencial da APS? É o acompanhamento longitudinal. O que isso quer dizer? É o acompanhamento em todas as fases, em todos os ciclos de vida. Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento de puericultura para a criança, essa atenção à criança, seja preventiva, ou seja nas demandas que acontecem, nas agudizações de qualquer coisa, no resfriado, no que for possível tratar em atenção básica, essa criança vai ser atendida na APS. E isso vai facilitar acesso. O que a gente quer? Facilitar acesso à saúde. A gente não quer que as coisas sejam agendadas para daqui muito tempo. A gente quer facilitar acesso. Por isso que é o que Dora estava falando. Quando a gente abre esse leque para vocês, de não ficar centralizado num profissional só, a gente facilita o acesso à saúde. Tá bom? A gente também faz a linha de cuidado para gestante, seja no acompanhamento pré-natal, que pode ser feito pela obstetra e ginecologista e também pode ser feito pelos médicos de família. Tá bom? Então, isso eu já estou ampliando esse leque. Seja para as demandas que são necessárias em atenção básica, quando necessário, claro, que sempre vai ser encaminhado para um setor secundário, terciário, o que seja, mas assim. Então, desde antes do nascimento, a gente vai acompanhar. A gente tem as linhas de cuidado para as doenças cardiometabólicas, que são as doenças crônicas, que são comuns e conhecidas de todo mundo, hipertensão, diabetes, né? E a gente sabe que o cuidado a essas doenças cardiometabólicas, elas evitam a longo prazo e o melhor tratamento para elas é a prevenção de complicação. Então, a gente trabalha também com estatística, com números também. Então, a gente a gente estuda para prever quais são as possibilidades de adoecimento e complicação de cada um e qual a melhor intervenção e qual o melhor projeto terapêutico individualizado. Então, pensando junto, várias cabeças discutindo sobre uma pessoa, a gente consegue êxito clínico e assim. E isso não tem que ficar só direcionado na Doris, na Thaís. A equipe toda tem capacitação para atender essas doenças crônicas. Tá? Então, isso é importante, a gente abrir um pouco de não ficar dependente só da especialidade, da subespecialidade. Né? A linha de cuidado à saúde mental, a gente tem a doutora Marina, que é a nossa psiquiatra, e a gente tem nossos psicólogos, e assim, existe o tratamento. Na APS, a gente também, vocês vão ver que essa lógica também, existe algumas mudanças. Além do atendimento individual, a gente também faz o atendimento compartilhado, em grupo, que causa estranheza a princípio, mas os problemas compartilhados e divididos e socializados, eles ficam menores e a gente consegue ter êxito demais. Sempre, claro que individualizando quem pode para grupo, quem precisa de tratamento individual. Então, a gente tem os psicólogos da PS, a gente tem... Todos os médicos são capacitados para atender, e não só a doutora Marina. Sempre com o retorno à doutora Marina, mas retorna para a gente também. É importante que vocês saibam que o acesso à saúde mental na PS também é amplo, é mais fácil. Né?
a linha de cuidado às doenças oncológicas, né? Isso está sendo criado um fluxo muito bacana aqui, né? Para quem tem essa necessidade de acompanhamento oncológico, né? E a linha de cuidado ao idoso fragilizado, que Doris é a nossa sumidade, que pode falar melhor. E o PAD também, né? Pois é, e dentro do idoso fragilizado, nós temos a questão do PAD, né? Então, aquelas pessoas que já não podem comparecer, né? Tem todo um processo de atenção domiciliar que vai atender aquelas famílias que não dão conta mais de tirar aquele idoso de casa. Então, todo esse processo, nós ainda vamos, além dessas linhas, nós trabalhamos em 3 segmentos, né? Passa, por favor. 3 níveis de atenção. Que seriam os níveis de atenção. Ah, não, pulou aí. Depois que nós vamos apresentar o pessoal. A gente aprende. Passa para diante aí, porque esses aqui são... Então, os níveis de atenção à saúde, né? Nós temos o que nós chamamos de um nível de atenção primário, um nível de atenção secundário, um nível de atenção terciário. Então, não quer dizer que todo mundo vai ser atendido só e exclusivamente pelo médico de família. Precisou de um pneumologista? Você terá acesso ao pneumologista. E existem aqueles pneumologistas que estarão ligados a nós, nos dando o retorno daquilo que nós precisamos. É muito diferente de você ir num excelente profissional, lá no hospital XYZ, e depois você chega aqui e você não consegue me transmitir o que ele te transmitiu. Não, ele já vai fazer uma... A gente referencia aquelas pessoas que se dispõem a trabalhar conosco, nessa maneira da gente chamar a pessoa para trabalhar junto com a Fundafeng, e aquelas pessoas, ao se dispor a fazer isso, atendendo os profissionais, trazem de volta para nós, nesse paciente eu vi isso, isso e isso, que é coisa da minha especialidade. Então, existe um enriquecimento. E não existe perda de informação. E não tem perda de informação. De um profissional para o outro. Quantas vezes o meu idoso fragilizado não consegue me falar quais os remédios que toma? Porque foi lá no cardiologista, porque foi lá no reumatologista, que foi lá no... E eu vou dar um testemunho desse. Tá todo mundo me vendo aqui com a bengalinha, todo mundo me perguntando, né? Eu já tive, e há muito tempo eu tenho algumas alterações que, claro, com a idade elas vão surgindo, e surgem em todos, inclusive nos médicos. Não somos agraciados, tá? E tem um diagnóstico de hérnia de disco, de pererê, coisas antigas. Por quê? Porque eu tenho pais, tive avós, tios, eu sempre cuidei deles, carreguei muitos, fiz muitos excessos dentro do sentimento da gente em relação à família. A gente faz muita bobagem. A gente faz muita bobagem. Inclusive os médicos. Então, eu sempre vinha sendo tratada dentro, né, de uma linha, dentro de uma linhagem, trabalhando essa hérnia de disco, isso é aquilo, isso é a emoção, isso é aquilo, é aquilo, é aquilo. Tá, tudo bem. A visão na doença. A visão da doença. Doris chegou aos seus 65 anos e começou a ter uma dor que ela não conseguia definir e que ela procurou vários especialistas de dor, sendo que eu sou uma das especialistas de dor. Olha bem, hein? Presta atenção como que a gente se engana. Eu trabalhava com terapia paliativa de dor na Alemanha. Então, assim que a dor surgiu, a primeira coisa que eu fui num especialista, super especialista de dor, e ganhei logo de cara um adesivo de morfina. Porque eu estava miando. Resultado. Essa semana passada, depois de passar por um ano e tal de situações, eu me sento na minha casa, peço para colocar lá a minha papelada e começo a atuar como médica de família. Né, doutora? Sentei com ela.
Eu consultei com a doutora Isabela. E a doutora Isabela começou a puxar a minha memória. Cheguei em casa, peguei meus exames, desde quando eu tinha 30, 40 anos. Eu tenho lá um arquivão. Olha, não é que eu acho que isso que eu tenho hoje diagnosticado pela ressonância começou lá. E isso veio sendo negligenciado, passado de lado, inclusive para mim mesma. Hoje eu sei que eu estou perto da cura. Por quê? Porque eu consegui voltar na origem. Porque alguém escuta. E quando a pessoa escuta com um ouvido de atenção primária, gente, o meu diagnóstico, eu tinha aquilo que eu estava tratando, mas as coisas que estão me adoecendo hoje, elas tinham outra raiz. É uma mudança de paradigma? É. Por que eu mesma, ao olhar uma ressonância de 2015, que eu já tinha, e tenho, tá lá, Doris, não enxerguei uma determinada condição no meu osso, da minha bacia, que naquela época eu talvez nem tivesse maturidade, nem aceitação. Aí a minha pergunta é, será que se isso tivesse sido visto de uma forma ampla, pensando sempre aquilo que eu estava falando, em prever o que pode acontecer e prevenir essas complicações, será que Doris estaria com essa complicação, com essas dores? Será que se a gente tivesse feito um planejamento de cuidado, um tratamento adequado, pensado multiprofissionalmente, né? Porque, na verdade, ninguém sabe tudo, né? Cabeças diferentes, pensando diferente, olhando a mesma coisa, tem olhares diferentes e soluções diferentes. Será que a gente teria traçado um plano de cuidado melhor lá atrás, né? E feito a prevenção para que não chegasse a tanta complicação? Então, essa é a PS. Isso é o objetivo da PS. E isso não me tira de chegar a um cuidado secundário. Jamais. Porque nós temos hoje, graças a Deus e a essa gestão, um centro de infusão. O que é um centro de infusão? Centro de infusão integrado, né? O centro de infusão, ele vai fazer... A infusão é colocar dentro do corpo, né? Infundir a medicação necessária, que habitualmente a pessoa não faz em casa, e não precisa estar dentro de um hospital para fazer. Ela vai lá, recebe a medicação venosa, subcutânea, né, mensal, semanal, diária, depende do que for instituído. Isso é uma atenção secundária. Sim. E essa atenção secundária, esse centro de infusão, ele é compartilhado com outras empresas de saúde. Exatamente para quê? Para crescer junto. Para ter condições de levar as coisas junto. O que é importante salientar? Que esses níveis de atenção em saúde, o nível de atenção primária, o nível de atenção secundária, o nível de atenção terciária, até o nível de atenção quaternária, que é quando a gente tem os hospitais subespecializados, já dentro de universidades de medicina, enfim. E não existe uma hierarquização. Uma coisa não segue a outra. A APS ela tem interface com todos os níveis de atenção. Então, uma coisa não exclui a outra. Então, quando o Doris estava falando dessa informação que vai e vem, né, o que a Fundafeng está se propondo a fazer, né, com esses profissionais que estão vindo fazer essa atenção secundária para a gente? Vocês vão ouvir muito os termos referência e contra-referência. Vocês vão ouvir muito quando precisarem do secundário, aqui na APS. E o que isso quer dizer? Que essa interface não quer dizer que vocês vão ser exclusivamente de lá. Vocês sempre vão voltar para a gente. Quando eu mandar, por exemplo, Doris, ela vai para o neurologista, para o reumatologista. Então, eu vou escrever a história, porque eu tenho vínculo com a Doris. Eu acompanho ela. Eu sei a família dela, eu sei várias coisas, porque eu tenho uma visão holística sobre isso. E eu vou mandar as informações relevantes para esse profissional do atendimento secundário, para que ele possa ter também uma visão ampliada e não só na dor que ela está sentindo.
Adoro estar servindo de exemplo. Certo. E quando ele fizer esse atendimento, ele vai fazer uma contrarreferência. O que é isso? Ele vai falar todas as impressões diagnósticas, o que ele sugere como tratamento, e ela vai voltar para mim. E eu não vou perder. Esse paciente, vocês não vão ser perdidos pela rede de saúde. Entende? Essa é a atenção. Vocês vão ser assistidos integralmente e continuamente. E o terciário é quando você precisa realmente ser hospitalizado. Ninguém vai fazer uma cirurgia aqui, ninguém vai fazer uma cirurgia num centro de infusão. Então, há momentos que você precisa ser internado, você precisa de uma cirurgia. Aí você chega lá, é uma outra equipe. Aquela equipe, muitas das vezes, desmonta toda a sua medicação e começa com a medicação que eles têm lá. E na hora que a pessoa sai e volta, ela sai perdida. Eu não sei se eu tomo isso, se eu tomo aquilo. Ela está com o receituário, com a alta de lá, está com... E agora? O que eu faço? Aí você volta para a atenção primária juntar o que aconteceu lá com o que aconteceu aqui e coordenar isso. Isso é atenção terciária. E o que é a quaternária? De repente, eu preciso de uma cirurgia nos meus olhos que não é feita no Mater Dei, no Mater Teresa, é um hospital super especializado. Eu preciso de um teste genético X que é feito na universidade tal, né? Esses contatos, essa interface que ela fala, são os contatos onde a gente sabe que essas coisas existem e que podem ser trabalhadas para que isso seja alcançado. Conjuntamente. Nunca sozinho. Vocês sempre vão ter a atenção primária em saúde como retaguarda, como cuidado continuado. Então, essa melhoria, né, essa estratégia de saúde, ela tem o êxito, né, a chance de êxito clínico, né, de tratamento adequado é infinitamente maior, né? E aí foi montada aqui, vocês vão voltar nas fotos, né? Nas equipes. As equipes que já existem e que foram, né? Que têm sido trabalhadas aí. Então, a nossa recepção lá embaixo. Então, olha só, a recepção. A recepção lá embaixo tem a Vitória, a Raquel e o João, né? E o que eles podem fazer? Qual a função? Como eles vão ajudar você lá? Então, eles vão orientar e facilitar o acesso, seja a agendamento médico, seja orientação sobre exames, seja orientação sobre nossos fluxos. Quem são os especialistas do atendimento secundário? Como vão facilitar, eles vão ser facilitadores do acesso. Vocês nunca vão sair sem resposta, tá bom? Então, assim, eles sempre vão ajudar isso. Então, vão informar sempre sobre os programas, as campanhas, sempre vão dar essas informações todas. A equipe de enfermagem, que está ali, a gente tem 2 membros ali, Cíntia e Karine, né? Então, o que é a enfermagem? O que a equipe de enfermagem da atenção primária pode fazer por você? Então, eles organizam todo o serviço, eles realizam esse acolhimento, esse atendimento a vocês, eles orientam as demandas de cada um de vocês, né? Eles monitoram os sinais vitais, eles promovem essa segurança de acesso para vocês e realizam procedimentos básicos. Faltou alguma coisa, Cíntia e Karine? Não? E agora a gente tem também a Carol, cadê? Ali, nossa farmacêutica que vai fazer essa assistência farmacêutica, orientação. Viu? Será que eu posso tomar esse remédio? Será que o doutor não esqueceu de falar que esse remédio com esse daqui não combina? Porque, gente, farmacêutico, o curso de farmácia é um curso tão difícil, que eu não faria. O curso pesado de química, bioquímica, farmacocinética, esse remédio faz isso com isso, a interação desse com aquele, nem sempre, né? A gente tem essas dúvidas, né? Será que eu posso tomar isso com isso? Que hora que é melhor eu tomar isso que eu tomar aquilo? Isso está dentro do plano que se chama assistência farmacêutica. E eu que tomo remédio do doutor A, do doutor B, do doutor C, não é?
assistência farmacêutica. A gente tem a nutrição, né, a Pietra. A Pietra, a lógica da nutrição na APS também é um pouquinho diferente, assim como a lógica de saúde mental, né? Existem os atendimentos individuais, né, e existem os atendimentos em grupos. Por quê? Porque existe como é que eu posso dizer? Sumiu a palavra aqui. As pessoas juntas, existe um incentivo muito maior em grupo quando a gente pensa em dieta, em reeducação alimentar, em readequação de hábitos que são deletérios e atrapalham o tratamento de saúde de vocês. Então, assim, a Pietra ela consegue orientar, motivar e proporcionar esse atendimento nutricional. Que mais? Os psicólogos, né? A gente tem a Cristina e o Luiz, que vão dar o suporte também, tanto de terapia individual como em grupos, como eu havia falado em relação à doutora Marina, né? E sempre adequando a cada paciente. Não fiquem pensando que ninguém é colocado na mesma caixinha quando a gente fala de APS. Nada é protocolar apenas. Tudo é individualizado. Tudo tem nome, sobrenome. Aquela pessoa precisa desse tratamento específico. Essa pessoa tem perfil para tratamento individualizado, fazer terapia, mas essa pessoa não, ela precisa dessa questão social também, desse compartilhamento de problemas, enfim. Então, a nossa equipe de psicólogos, a gente tem uma equipe o corpo clínico. Vamos aí. Então, Marilyn, Doris, Aline, que vocês já conhecem. Eu sou nova aqui, estou há 2 meses, né? É um prazer estar aqui. E a doutora Tatiana também é nova, que é nossa pediatra. A gente ainda tem a Marina, que é a psiquiatra, Thaís Campos, que é endocrinologista, Daniela Silva, que é ginecologista obstetra, a Débora, que também está há muito tempo, que muitos de vocês devem conhecer, e o Ricardo Savassi, que é o nosso ortopedista e traumatologista. Essa equipe toda, pensa que essa equipe toda está relacionada diretamente, trocando ideias sobre o melhor tratamento quando acionados. Então, a gente sempre vai tentar compartilhar conhecimento para direcionar, a gente chama de matriciamento, mas na verdade, a gente conversar sobre o paciente para achar a melhor conduta terapêutica. Tá? Aqui a equipe do Sempre, né? No Sempre, nós temos ali os assistentes sociais, né? O psicólogo que faz visitas, né? E o pessoal que trabalha, né, nas unidades também, porque esse trabalho, aqui nós não colocamos os nomes dos médicos das outras unidades regionais, né? Mas a gente tem aqui, né, os assistentes sociais que estão ligados ao Sempre nas outras unidades, né? Então, eles que coordenam o PAD, né, que trabalham com o PAD, o PAD é o paciente de atenção domiciliar, né? E eles vão fazendo toda essa coisa de liberação de medicamentos, né? Isso está dentro do Sempre. Essa coordenação dos cursos, a coordenação dos grupos, né? Os encontros necessários, tudo isso é feito através do Sempre. E a nossa gestão, doutora né? Regina e Flávia, que coordenam essa orquestra toda, que estão com a batuta coordenando essa orquestra. Sim. Então, os princípios norteadores da equipe clínica. Da equipe, né? O cuidado tem que ser integral e eficiente, né? A coordenação do cuidado, ela vai tentar unificar o atendimento, vai evitar intervenções que são desnecessárias, né? Vai ter a promoção, a prevenção da saúde, inclusive os rastreios, né, daquelas doenças que são mais comuns em cada faixa etária, e o tratamento adequado para cada nível de complexidade que for necessário ter. Esses rastreios na APS são importantíssimos. Então, a gente trabalha com
faixa etária e sexo, a gente sabe a prevalência de cada doença para cada faixa etária e sexo, e a gente tenta minimizar e rastrear e ter diagnóstico precoce e assim evitar qualquer intervenção grande e conseguir a cura ou o tratamento adequado precocemente. Então, isso é feito aqui. Que mais? Mas já foi? Já foi. É? Então, é exatamente. Dependendo da resolutividade, da necessidade, cada nível desse tem um custo, né? E vocês já viram como é que é fazer a reforma da nossa casa? Aquela reforma do banheiro? Trocar aquela pia da cozinha que está vazando de baixo? Dar aquela limpeza na caixa de esgoto? Ô, gente, todo mundo tem casa, tem apartamento. E quando você mora num apartamento e participa de um condomínio, o condomínio tem problemas diferentes de cada um daqueles que estão em cada apartamento. E não tem que ter reunião, e não tem que discutir o que é que vai fazer, o custo que é para resolver um problema, seja lá da cobertura, ou seja lá do primeiro andar, onde o esgoto está esburacando. Gente, condomínio, benefício e custo. Nós vivemos aqui um condomínio de saúde. Tem gente que está só chovendo lá no primeiro andar, né? Mas tem gente que está afogado lá no esgoto do último andar. E todos têm que ser tratados. Então, nós temos que entender essa questão, né? Ah, porque vai mudar, porque vai ficar mais caro, vai isso. Não. Ao longo do tempo é que nós vamos ter toda essa visão. Com 1 mês, com 2 meses, a gente ainda não tem como ter toda essa precificação. Agora, com certeza, esse estudo detalhado, esse conhecimento dessa população, o uso daquilo que é necessário sem ser desperdiçado, vai trazer um ganho para toda essa comunidade. Com certeza. E o com que é certeza. importante também, dentro disso que Dora está falando, é que a questão de redução de custo, ela não é objetivo, ela é consequência de APS. Consequentemente, ela vai reduzir custo. Por quê? Porque a gente vai prevenir que as pessoas compliquem, prevenir que exista um uso exacerbado e desnecessário de setor secundário e terciário, prevenir que existam exames desnecessários e muitas vezes prejudiciais à saúde, né? Existem pacientes que... Quantas ressonâncias eu já fiz? Quantas ressonâncias eu já fiz e eu ainda não tinha chegado no meu diagnóstico? Estou falando de mim, tá? Então, a gente... Ponho a minha barbinha de molho. Esses procedimentos desnecessários para consultas repetidas sem elucidação diagnóstica. Então, assim, isso naturalmente, quando a gente... Isso é consequência, é natural. Quando a gente previne complicação, quando a gente é resolutivo, a gente diminui custo. Né? Então, isso sem deixar de atender ninguém, mas a gente colocando cada um no seu nível de atenção. Quem é de atenção primária, vai continuar na atenção primária. Quem é de setor secundário, vai ter acesso, mas vai voltar para a gente, para não se perder na rede de saúde. Né? Então, assim, é um cuidado melhor, é um cuidado continuado, é um cuidado direcionado e eficiente. Viu? Nós vamos abrir para perguntas, né, Fábia? Porque dúvidas, gente, vão surgir ao longo do caminho. Né? Antes de começar as perguntas, gente, eu queria apresentar para vocês, então, né, uma equipe para chamar de sua. Eu acho que é isso que a Fundafeng quer trazer, né, para vocês, todo esse suporte que a gente dá,
Muita gente já conhece, muita gente já participa com a gente de várias coisas, mas tem gente que ainda não conhece tudo que o plano tem a oferecer. Então, quando a gente coloca uma equipe para chamar de sua, é que vai além do médico, né? Vocês sempre tiveram aqui excelentes médicos. A gente quer trazer isso, você mais ainda para o centro do cuidado, aonde que vai ter uma equipe olhando para você e trazendo o melhor. Isso a Fundafeng fez, está fazendo em Belo Horizonte, e a gente já tem clínica em Divinópolis, Montes Claros, Uberlândia, Juiz de Fora. Mês que vem a gente tem Governador Valadares, depois a gente deve ter em Ipatinga, Pouso Alegre, Contagem, isso tudo que está para vir aqui para a gente, para que vocês possam ter acesso, não ficar só aqui, até em Belo Horizonte a gente está pensando em Contagem, onde a gente pega outros beneficiários e a gente vai melhorando o acesso para todos. Outra coisa também que a gente tem, que a gente percebeu com esses anos aqui, que tem dentro da Fundafeng em Belo Horizonte o centro, é a necessidade de acompanhar. É o beneficiário sair, que as meninas colocaram do atendimento, e ter uma pessoa ali para falar onde que você vai agendar o seu exame, que dia que tem, qual que é o horário, o que a gente vai chamar de concierge, já está chamando, a gente já está fazendo aqui, e em todas as clínicas também tem. Então, eu acho que a gente quer mostrar para vocês, né, essa que é a oportunidade que a gente começa o ano, ou esse ano de 23, cheio de novidade, e uma oportunidade de mostrar aonde que a gente está e o que a gente quer levar até vocês, né? Eu brinco com a equipe que é um atendimento de excelência. O tempo todo a gente busca. É claro que a gente vai ter erro, é claro que a gente vai ter agenda cheia, que eu não vou ter horário. Então, tudo isso a gente está tentando fazer tratativas para que não aconteça mais. Que a gente possa ser referência de vocês. Estou passando mal, peraí. Deixa eu resolver ali no Espaço Sempre Saúde, porque lá tem gente que me conhece. Então, é isso que a gente quer, né, do fundo do coração. E mais uma coisinha antes de eu abrir para as perguntas. O Matheus lembrou, né, da gente estar colocando o que tem, onde vocês podem buscar informação de tudo isso que eu estou falando. Então, a gente tem o site da Fundafeng hoje, ele está completo, ele está trazendo os grupos que a gente criou, os grupos que vai levar a isenção de coparticipação, para que a pessoa possa ter o cuidado, né, igual a doutora Isabela trouxe, o cuidado da puericultura. Então, tem o grupo para criança até 5 anos de idade. Ah, mas só até 5 é o que a gente colocou inicialmente, mas a gente está aberto e estudando tudo que está acontecendo. E ali também você vai conhecer quem são os médicos que estão no interior, quem que está cuidando. Então, se eu sou de Divinópolis, quem que está lá em Divinópolis, aonde que fica a clínica em Divinópolis. Então, vocês têm todos esses acessos no site da Fundafeng, todos os programas que a gente tem hoje de atenção, né? Igual a gente vai ter a campanha de vacina, a Doris falou, Flávia, leva. Eu falei que é bom que todo mundo ajuda. A campanha de vacina, quando que vai ser, como que vai acontecer, isso tudo vem do Sempre Saúde, onde que os médicos vão pensando o que eles precisam, a equipe social junto com a enfermagem, agora a gente tem a Carolina farmacêutica, e a equipe multidisciplinar vai desenvolvendo os processos, os programas, para que vocês possam ter acesso. A gente desenvolveu agora o grupo de reabilitação cardiovascular, a gente tem o grupo do PAD, a gente vai ter o grupo de ativação que a gente voltou presencial. Para o interior, a gente tem aula no YouTube para que a pessoa possa fazer. Então, o tempo todo, a gente está pensando no que a gente faz aqui e no que a gente pode levar para o interior. Então, só para complementar, né, um pouquinho, que eu falo que quando você vê os programas, assim, gente, não são programas soltos, tá? São programas que a gente acompanha, são reuniões que a gente faz para ver o que está precisando, para onde que a gente pode encaminhar. Então, quando vocês veem a equipe grande, né, tem um administrativo que faz toda a leitura para a gente do que está acontecendo, para que a gente possa chegar até vocês da melhor maneira. E se não tiver bom, a gente está aqui para melhorar, né? Então, acho que é um pouquinho assim do que eu fui vendo ali. E esqueci. As cidades que não têm, gente, a clínica de APS física, em Belo Horizonte, a gente tem a teleconsulta para atendimento de todos os beneficiários da Fundafeng. A gente está atendendo muitas pessoas do interior.
Então, é bom que vocês saibam que isso é possível. Ah, na minha cidade não tem. O que eu vou fazer? Teleconsulta. E se a gente precisa de uma consulta presencial, a gente organiza. Seja na rede de prestadores, ou seja até em domicílio. Se a médica daqui achar que é necessário uma consulta presencial, a gente organiza essa consulta e o relatório chega para que a gente possa acompanhar. Então, não é só uma teleconsulta e fica solto. Não, é uma teleconsulta e aí a gente vai para a rede com o Mauro, entender o que está acontecendo naquela cidade e o que a gente pode levar de melhoria para os nossos beneficiários. Tá? Então, não é só pensando aqui. Né? Esqueci? Mas... gente, vou abrir para pergunta. Vocês têm alguma pergunta? Querem aproveitar as médicas aqui para tirar alguma dúvida? Fazer algum esclarecimento dos tipos de atendimento? Né? A gente está à disposição. E todos os centros nossos, eles são isentos de coparticipação. A clínica de fusão ainda é só em Belo Horizonte. Pois não, Humberto. Fala aqui que estão o pessoal da casa não... Dá licença. Eu tomei a vacina para herpes. Eu queria saber se eu posso tomar agora a vacina para gripe, que eu tenho menos de um mês que eu tomei. Pode sim. Com um mês você já pode tomar a vacina tranquilamente. Mas a campanha é só em abril. É de 10 a 14 de abril. Vai completar um mês no final da campanha aqui, vai estar fechando o mês. Não, pode usar sim, porque são vacinas com formas diferentes de serem trabalhadas, preparadas. Então, elas não têm... Você não vai aplicar no mesmo braço. Falou. A gente, quando machuca, precisa de fazer curativo, ou então, quando a gente tem uma verruga para passar remédio, a gente não tem ninguém que passa. E aqui na Fundafeng, eu não consegui profissional para fazer isso. Eu queria que nessa atenção primária à saúde tivesse um profissional da área de enfermagem ou qualquer outro aí para atender a gente nesse caso, porque a gente precisa de curativo e não acha na cidade quem faça, né? E nem para passar um remédio para uma verruga sequer. Perfeito. Está funcionando? Tá. Perdão, qual que é o nome do senhor? Humberto. Seu Humberto, olha só. Quanto à verruga, o senhor pode marcar uma consulta comigo que a gente faz a crioterapia aqui. Mais de mês o tratamento, todo dia. Não, a gente faz a crioterapia aqui. A gente faz a retirada, vai ser avaliado e se precisar, se for só apenas a crioterapia, eu faço aqui. Mas eu queria evitar a cirurgia, né? Não, a gente tem outras maneiras de fazer, de retirar se for uma verruga viral. Aí o senhor vai marcar uma consulta comigo, eu vou avaliar e a gente vai conversar sobre o tratamento. Só lembrando que ela, além de médica de família, é dermatologista. Então é por isso que ela vai, por isso que vai trabalhar. Você é dermatologista, eu quero. Também. Eu quero você. Remédio tópico que a gente não precisa de consultar médico. A gente passa normalmente que compra em farmácia, não tem quem faça pra gente. Entendeu? Olha só, existem níveis de curativo, tá bom? Está em processo de organização de um alvará diferente para que possa existir nesta unidade pequenos curativos, aplicação de alguns medicamentos, tá certo? Nós temos uma enfermeira formada que está entrando no grupo, né? Recentemente. Temos as técnicas de enfermagem, mas para que elas possam fazer isso, é preciso que haja a montagem do espaço, né? Que já foi iniciado um trabalho para isso, e precisa de um alvará da Secretaria de Saúde para que as coisas possam acontecer no espaço sem que a gente esteja sujeito a sanções aí, né? Nesse centro de infusão não se faz. Não, no centro de infusão é para infusão. A infusão é para determinados medicamentos, né, em que você precisa. Antes da infusão existe uma consulta que é feita com medicamentos específicos, tá? Então vamos aguardar, né?
Já tem tempo Vai que eu tô acontecer. procurando isso aqui, viu? Já tem muito tempo. A gente machuca todo dia. Como é que vai fazer? A gente vai na farmácia, eles não fazem curativo da gente. Não tem lugar que faz. Pior que ele está falando verdade. Ele tomou um tombo na rua, porque os passeios são muito bem feitos, né? A prefeitura cobra multa, eles são ótimos, mas verificar se realmente foram feitos os passeios que eles cobram multa, né? E ele já caiu, eu já caí, inclusive eu estou com dor aqui, eu vim porque eu acho que é muito importante essa reunião. Eu estou achando muito estranho tão pouca gente, se nós estamos 2.500 fiscais que são associados. Muito pouca gente. É. Online, tudo bem. Muita gente doente, a verdade é essa, né? Muita gente doente. Aí o que ocorre? Eu estou cheia de dúvidas, muitas dúvidas. Esse projeto aí seus, para mim, já funciona. Eu tenho parente médico, então, nos postos de saúde em Belo Horizonte, pela prefeitura, eles usam isso, né, Doris? Pelo menos eles tentam, mas a quantidade de pessoas, como são grandes, eu acho que isso fica um pouco a se perder. Eu sou leiga, né? Mas eu acho que fica a se perder. É uma coisa, para mim, um sonho meu. Já tive minha experiência aqui na FENG, pago há quase 40 anos, desde que abri o plano de saúde, eu fui uma das primeiras, pode olhar lá, que me associei ao plano de saúde. E quando vou utilizar, eu já tive minhas ressalvas. Já perdi filho, no interior não tinha isso, atendimento onde eu fiquei, né, porque a gente trabalhava... claro, já se passou 30 anos, muita coisa, graças a Deus, para melhor, já teve, né? A gente tem que falar de coisas boas, né? Porque se for falar das ruins, vocês param. Se eu for falar das ruins, vocês param o trabalho de vocês. Mas vamos falar das boas. Eu acredito muito nisso aí, eu acho que é uma coisa muito boa, mas o custo-benefício me preocupa muito. Por quê? Eu fiquei sabendo, até ia falar com o Luiz Antônio, ele saiu embora, foi embora de fininho, saiu uma equipe muito grande de colegas que pagam o plano de saúde há muitos anos, pediu exoneração do plano de saúde da Fundafeng. Foi colocar, não sei se é coincidência, colocaram coparticipação, pediram uma leva de pessoas em Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade, eu tenho muitos colegas lá, a notícia que eu tive semana passada, fiquei muito chateada, colegas que pagavam há 40 anos igual a mim, saíram da Fundafeng. E eu fico achando assim, eu vou para onde? Há um tempo atrás... Ô, Conceição, deixa eu falar. A Cassi do Banco do Brasil convidou algumas pessoas para se filiar. Foi até uma parceria que tinha, me parece, com o sindicato, se filiar ao Plano de Saúde Cassi, que é muito bom, que é do Banco do Brasil. Eu quase fui na época. Porque normalmente é parente que coloca, você fica pagando separado. Igual a gente, tem gente que coloca o periquito para pagar, e é empregada todo mundo como dependente. O que não está ocorrendo mais. Quando estava, nosso plano de saúde estava no auge, a gente podia pagar outras coisas para todo mundo, seria um plano para auxiliar. E hoje, eu acho que o nosso plano está muito reduzido. Pela fala última do Luiz Antônio, saiu mais de 100 ou 1.000 pessoas de uns anos para cá. Foi uma leva muito grande. E isso me preocupa muito, porque eu acho que é a qualidade, mas um custo-benefício muito alto, a minha preocupação é essa, eu não dar conta de pagar. Porque eu pago para 4 mil reais, você imagina quem tem 6 filhos, morre o pátrio, né, a pessoa que é o que ganha melhor da família, a pensionista já não ganha metade agora, ela passa a ganhar metade, já não vai aguentar pagar para os 6 filhos dela. Então, eu estou dando um exemplo, Humberto, só um minuto. Não, outra fala que outras senhoras da pensionista me falaram, eu estou saindo porque agora não abate tudo, total, no imposto de renda. Falei, gente, isso é lei, é outra coisa. O seu filho fez 21 anos, ele, sendo isento ou não, você não vai pagar, você paga o plano de saúde para ele, mas você não abaixa no imposto de renda acima de 21 anos ou 24 anos. Se está na faculdade, você ainda pode, pela lei. Eu acho isso correto, só que as pessoas não estão tendo esse entendimento. Eu tentei falar para umas amigas, umas senhoras pensionistas, na última reunião, até a dona falou, vai lá falar. Falei, mas não é a minha reunião de aposentado. Eu não sou pensionista. Eu acho que deveria, um pedido meu, inclusive, da presença das senhoras médicas, numa reunião de aposentados, principalmente das pensionistas, explicar essa situação específica. Porque se vocês provam para elas que esse custo-benefício
mesmo a longo prazo, como a doutora Isabela falou, ele vai ser reduzido, talvez não saia. Essa semana, uma amiga minha, que é pensionista, atirou 4 dependentes, R$ 4.000 a menos. Então, isso, para mim, tem que ser muito olhado. Vai prejudicar quem ficar, ou então vai sair. Até eu vou sair. Eu pago para 2 filhos que não precisaria pagar, mas eu pago. Para quê? Para me manter meu plano de saúde com a qualidade que ele tem. Eu poderia não pagar para eles, mas eu pago. Já são de maiores, dou para eles até o recibo, precisa bater no imposto de renda, mas é eu que pago. Eu acho que isso é questão também de consciência de cada um, que muitas pessoas acham que não vão ficar doentes. E eu quase não usei meu plano de saúde, você pode olhar lá, raras consultas. Você que é minha doutora e me conhece até antes de ser doutora, né, Dora? Eu sou uma pessoa que não gosta de médico. Eu tenho 2 filhos médicos, mas nem gosto de ver médico. Eu acho que eu vou morrer, na minha cabeça, eu fico achando que eu vou morrer, então eu evito de ir no médico. Estou passando agora, depois dos 50, problemas de saúde. Tenho ansiedade, tenho dores nas costas, tomei tombo, que eu mexo muito. Cuidei de uma mãe de 16 anos e meio, igual a Doris. Carreguei peso muito. Levava para o hospital, ficava sentado numa cadeira, dormia à noite na cadeira várias vezes. E 15, 20 dias sem tomar banho lá do lado, que eu não queria desgrudar dela. Tudo isso, tive pai doente, pai grandão, com 2 metros de altura, teve cardíaco há muitos anos. Então, eu acho que esse sacrifício que a gente faz, eu não estou reclamando não, viu, gente? Fiz com amor, e quem dera Deus se eu tivesse eles ainda no meu lado. Para mim, seria a maior alegria do mundo. A gente tem esses problemas, mas por causa disso, eu não quero perder um plano de saúde que tem uma qualidade excelente. É exatamente para isso que nós estamos trabalhando, e é para isso que nós estamos trabalhando, e nós vamos sim. É um dos objetivos, Solange, é exatamente fazer as reuniões para os grupos de pensionistas, de aposentados, né? É levar todo esse processo para que haja conhecimento. Mas isso aí vai acontecer, tá? Obrigado. Eu queria fazer 2 perguntinhas. A primeira é o seguinte, vai ter a campanha de vacinação de 10 a 14 de abril, né? E eu tenho que tomar a vacina bivalente da Covid. Eu posso tomar as 2 junto com a outra? Pode tomar as 2 sem problema nenhum. Posso tomar em mesmo dia, sem problema nenhum? Pode tomar sem eu tô problema com medo de tomar. Eu já tomei 4, né? Seria a quinta vacina que eu iria tomar. Gente, vacina, haverão grupos de pessoas que terão reação com qualquer vacina. Isso sempre aconteceu a vida inteira. Tem gente que tem reação com vacina da gripe, né? Tem pessoas que vão ter algumas reações, mas existe também um lobby aí de pessoas anti-vacina, também trabalhando com uma série de fake news, né, amedrontando as pessoas, né? Então, nós temos que ver o seguinte, eu tenho reação com vacina, eu sou uma pessoa de risco, vamos procurar o grupo e vamos expor isso, e a gente vai fazer uma consulta, né, para ver se o risco que aquela pessoa corre, né, é um risco realmente a ponto de ter que deixar de tomar a vacina. Mas, de uma maneira geral, não, né? O risco pode tomar a bivalente com a da gripe sem problema. Tá. A segunda questão é a seguinte, eu tenho por hábito consultar com a doutora Doris, que é, no caso, a geriatra nossa aqui, né? Mas a doutora Doris é difícil conseguir falar com você, né? Então é o seguinte, eu deveria consultar, nunca consultei com o médico da família, porque, no caso, a nossa família, né? Seria bom marcar uma consulta com a médica da família. Exatamente. Para ela. Seria, no caso, a Isabela, então, no caso, né? Porque eu tenho por hábito marcar com a doutora Dora, mas eu gostaria de. Eu nunca fiz consulta com o médico de família. Então seria bom, nesse caso, procurar um médico da família, não é isso? É exatamente. A Doris também faz isso. Na verdade, a equipe de médicos da atenção primária vão fazer esse cuidado longitudinal. Claro que vai ser um prazer atender o senhor, mas a Doris, ela também faz esse cuidado longitudinal. Ela mas também pode marcar, não dando conta de marcar comigo, tendo vaga para ela, marca com ela. Esse acesso vai ser facilitado. Isso. Gente, foi interessante você trazer, coloquei antes, o número de médicos, nossa tendência é aumentar, por isso que a gente trabalha em equipe,
a Doris não deixa de ser a sua médica referência, mas numa falta de horário com a Doris, um mal-estar, a Isabela tem total capacidade, ou a doutora Aline, de atender, tem um prontuário com todo o seu histórico, com todos os seus exames, para que você não fique sem medicamento, para que você não tenha que ir para um PA por causa de um mal-estar ou uma sinusite, vou dar exemplos aleatórios. Então, você pode vir aqui, porque a agenda da Isabela é diferente da doutora Aline, são diferentes da doutora Mary, da doutora Doris, que já tem pessoas com muito vínculo. Quando eu puxo os beneficiários vinculados a Doris, não tem como ter mais primeira consulta, de tanto beneficiário que ela já acompanha. Mesma coisa com a doutora Mary, que sempre fizeram esse cuidado integral. Por isso que tem esse vínculo tão grande. Mas as médicas da família vêm para os novos beneficiários que nunca utilizaram aqui, mas que também precisam de um apoio, porque a agenda da Doris é cheia, porque a agenda da Mary é cheia, porque a agenda da Marina psiquiatra é cheia. Então, o que a gente chama de matriciamento? É conhecer o beneficiário, ver a necessidade dele vir todo mês com a Doris, e às vezes ele não vai vir todo mês com a Doris. Ele vai vir de 3 em 3 meses com a Doris e vai vir com a Isabela também. Então, nesse formato, a gente consegue estar atendendo. Tá E bom? isso não tem coparticipação. Tá? Não tem coparticipação. Aqui. Agora, eu tenho uma dúvida nesse sentido. Aí, meu marido passa mal. Um de nós passam mal aqui. No caso, não tem a consulta, não tem horário para a doutora Doris ou para qualquer outro médico. Eu poderia procurar você, doutora Isabela? Sim, claro. No caso de urgência, nós passamos semana passada com o Beto, com meu marido. Tive que sair correndo com ele para o Hospital Horizonte. Se não fosse, seria muito melhor vir aqui. Se, nesse caso, a gente poderia contar sabendo que seria atendido. Porque, muitas das vezes, quando a gente liga, mas não, é só mês que vem. E foi um caso de muita urgência. E lá no hospital, quando eu levei ele para o Hospital Horizonte, justamente não sabiam nada da história dele. E o médico que receitou, coitado, também não sabia. Ele já tinha tomado o remédio. Ele teve uma reação anafilática. E o médico achando que era infarto. Então, isso foi semana passada. Olha o problema que foi. Então, eu queria saber, num caso desse, pode vir para aqui e será atendido? Então, a gente tem que conseguir estratificar isso. Existem urgências. Não, mas assim, num caso de urgência, existem as coisas que a gente consegue ser resolutivo e até o atendimento em demanda espontânea. Por exemplo, fez um quadro gripal, está com uma dor de cabeça, aconteceu alguma coisa aguda, sim, você vai ser atendido aqui na PS. Agora, uma dor no peito, de um paciente que já tem uma história cardiológica importante, um exemplo. E, nesse caso, sempre o secundário, sempre o atendimento hospitalar. Por quê? Porque a gente não tem ainda, um dia, quem sabe, mas a gente ainda não tem a infraestrutura para esse tipo de atendimento. Exatamente. Então, a gente não pode perder esse tempo em reações que são agudas. Dor no peito, percebeu que está com diminuição de força de um lado, isso, direto ao hospital. Agora, uma situação de um sintoma respiratório, uma situação de um ferimento para ser avaliado, para a gente indicar, uma situação de uma doença de pele que fez uma infecção secundária, que precisa de antibiótico, uma alergia. Então, isso tudo a gente consegue atender na PS. Então, que bom. Então, olha, que dúvida. Solucionou assim, minha as dúvida. As questões que demandam atendimento de urgência hospitalar, a gente não tem infraestrutura. Entendi. Muito obrigada. Só mais uma, então, gente, para a gente ir encerrando. Aliás, eu falo tão alto, não sei nem microfone. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui a equipe simpática aí, todos simpáticos. E a minha dúvida é sobre a questão dessa vacina de herpes zoster. A pessoa que já teve, ela tem indicação para tomar ou não? Todos que já tiveram? A pessoa que já teve o herpes,
ela tem que aguardar um período para que haja a vacinação. A vacina do herpes, havia uma primeira vacina de dose única. Quem já tomou essa de dose única, tá? Ela deve aguardar, dependendo, individualmente a gente vai ver isso na consulta, tá? Quanto tempo que vai levar para a pessoa tomar, que seria ou não necessário tomar esse segundo tipo, porque a segunda dose, a segunda vacina, ela é feita em 2 doses. E é uma vacina mais segura. Por quê? Porque ela pode, inclusive, ser feita em pessoas que têm a imunidade mais baixa, o que não poderia ser feito com a primeira vacina do herpes. Certo? Então, ela tem que ser feita, sim. Se houve uma crise de herpes, normalmente, aguarda-se de 1 ano a 6 meses, dependendo da vacina que vai ser usada, tá? Para se fazer a vacinação atual. Mas isso sempre vai ser individualizado. Individualizado na consulta. Na consulta. Na consulta, inclusive, da APS. Ah, tá. Tá, obrigado. Viu? Quem tomou, alguns anos atrás, eu tomei da herpes, porque minha irmã teve. Aí eu fiquei com medo, tomei. Certo. Uma dose só. Será que eu teria que tomar essa agora aqui, a segunda dose? A gente reavalia pelo seguinte, porque quando a primeira vacina que existia, de dose única, foi lançada, esperava-se que ela tivesse uma durabilidade, né, que ela fosse eficiente durante X anos, 10 anos. Observou-se que ela não é eficiente para os 10 anos. Então, reduziu, né? Em torno de 5 anos. Então, a gente olhando o seu cartão de vacina, olhando a data que você recebeu essa vacina, que é a primeira, a gente faz aí um planejamento para você receber essa segunda. A vacina, a partir de 50 anos já pode. O calendário é para 60 anos. Tá? Agora, vantagem, esta vacina nova, que é essa de dose dupla, para indivíduos que têm doenças imunossupressoras, ela pode ser feita até em indivíduos a partir de 18 anos, dependendo do tipo de doença que ela tem. Porque ela é de vírus inativado. O vírus isso que ela pode ser feita. A primeira não era vírus inativado. Era só atenuado. Essa é de vírus. Era só atenuado. Essa agora não, o vírus é inativado. Exato. Então, perguntando sobre cobertura. A Fundafeng, a partir de 50 anos, reembolsa 40% da nota fiscal da vacina de herpes zoster. Tá? Para quem está perguntando, perguntaram ali no chat e para vocês. Gente, queria agradecer muito. Vocês brilharam. Né? Sou suspeita para falar, adoro estar com vocês, trabalhar com vocês. Muito obrigada por estar aqui hoje à noite. E agora queria agradecer a todos vocês também. Eu acho que é o início da nossa conversa. Já tem uma palestra agendada para as pensionistas, já foi pedido pela FENG, no encontro da FENG. E a gente vai estar aqui disponível para tirar dúvidas, né, para poder esclarecer o máximo possível. E agora eu convido vocês para a gente poder conversar um pouquinho ali, né, quem está aqui presencial, tem ali uma salada, né, tem que ser comida light, né, Paulo, porque a gente está falando de saúde. Então, vem uma comida saudável para a gente conversar um pouquinho. Muito obrigada, boa noite, tá bom? Obrigada. Boa noite. Foi um prazer falar com vocês. A gente está à disposição. Tá bom? E espero